Sabe aquela cena, tarde da noite, a pessoa tá ali só rolando o feed e de repente se dá conta que tá numa sequência sem fim de notícia ruim atrás de notícia ruim? Pois é, se isso soa familiar, saiba que é algo muito comum. Hoje a gente vai mergulhar fundo na espiral do doom scrolling. Vamos entender o que é, por que isso prende tanto a nossa atenção e o mais importante, como a gente pode sair dessa. Essa sensação de ficar meio que hipnotizado, rolando a tela sem parar, vendo uma tragédia depois da outra, mesmo sabendo que aquilo não faz bem, é uma experiência quase universal hoje em dia. E essa experiência tem um nome. Entender o que ele significa é o primeiro passo para a gente conseguir mudar. Afinal, o que é exatamente esse tal de doom scrolling? Olha, a definição é bem direta. É o comportamento compulsivo de rolar a tela e consumir notícias negativas sem parar nas redes sociais, mesmo sabendo das consequências ruins disso. É um ciclo vicioso onde a nossa própria atenção acaba alimentando a nossa ansiedade. E esse hábito, nossa, ele explodiu durante crises globais como a pandemia. Em momentos de muita incerteza, a busca por informação virou quase uma necessidade para sentir algum controle. O problema é que essa busca acabou se tornando uma verdadeira avalanche de angústia. Certo. Agora vamos para a parte que eu acho mais fascinante, a psicologia por trás disso tudo. Por que é tão, mas tão difícil simplesmente parar de rolar a tela e olhar para o outro lado? E o ponto central é este aqui. Não é uma questão de falta de força de vontade ou uma falha de caráter. Não mesmo. Isso acontece por design. Foi tudo projetado para capturar e manter a nossa atenção. Existem os gatilhos psicológicos bem poderosos em jogo. Primeiro, o nosso cérebro tem uma coisa chamada viés de negatividade. É uma herança da nossa evolução que faz a gente prestar mais atenção em ameaças. Agora, soma isso ao medo de ficar por fora, o famoso FOMO, e o resultado? Um ciclo de reforço perfeito. A ansiedade faz a gente checar as notícias, só que ver mais notícias ruins só aumenta a ansiedade. Mas tá, o que exatamente faz essa rolagem parecer tão viciante? Por que é tão difícil de largar? A resposta está numa comparação que pode parecer estranha, mas faz todo sentido. Um feed de notícias funciona de um jeito muito parecido com uma máquina de caça-níqueis. Pensa bem, os dois entregam recompensas de forma totalmente imprevisível. Pode ser uma curtida, uma mensagem ou uma notícia bombástica. É essa incerteza que nos condiciona a puxar a alavanca, ou melhor, a rolar a tela mais uma vez. E olha que interessante, o que vicia mesmo não é a recompensa em si, mas a antecipação dela. É a possibilidade de encontrar algo que libera dopamina no cérebro. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa e é ela que nos mantém ali, engajados, sempre querendo mais um pouquinho. Claro que tudo isso tem um preço, e agora a gente vai ver qual é o custo dessa rolagem infinita, principalmente para a nossa saúde mental. Essa exposição contínua a notícias pesadas, angustiantes, ela acaba nos prendendo numa verdadeira espiral descendente, um ciclo que parece que não vai acabar nunca. A jornada é bem clara, né? Começa com o doom scrolling, que por sua vez alimenta a ansiedade e o estresse. Com o tempo, isso pode causar problemas de sono, levar à depressão e, num ciclo bem cruel, acaba reforçando o próprio hábito que começou tudo isso. É um impacto direto na saúde mental. E esses impactos são sentidos no corpo e na mente. A gente está falando de um estado de alerta constante, sabe? Com cortisol, o hormônio do estresse, lá em cima. A gente está falando de noites mal dormidas, de dificuldade de concentração e, claro, daquele ciclo de dopamina que nos faz checar o celular quase que por impulso. Ok, o problema está bem claro. Mas e a solução? Vamos agora para a parte prática. Como a gente pode quebrar esse hábito e finalmente retomar o controle da nossa atenção? O caminho para sair dessa começa com autoconsciência. Primeiro passo, monitorar o tempo de tela. É preciso entender para onde a nossa atenção está indo. Depois, em vez de rolar a tela aleatoriamente, a ideia é criar horários definidos para isso. E talvez o mais importante de tudo, gerenciar as notificações. Desligar os alertas que não são essenciais já reduz muitos gatilhos que nos puxam de volta para a tela. E tem uma técnica muito poderosa que vem da terapia cognitivo-comportamental, que é desafiar aquela crença de que eu preciso estar informado o tempo todo. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que é só a ansiedade falando mais alto, disfarçada de responsabilidade? A chave aqui é substituir um hábito por outro, não só tentar resistir. Então, em vez de pegar o celular no piloto automático, a ideia é escolher conscientemente uma outra coisa. Dar uma caminhada, escrever um pouco, pegar um hobby ou ligar para um amigo. O objetivo é reescrever as nossas respostas automáticas
para o tédio ou para a ansiedade. Para fechar, vamos ver como a gente pode redesenhar o nosso ambiente digital para que ele seja menos viciante e, quem sabe, um pouco mais calmo. É bom lembrar sempre, a mudança que dura de verdade não vem só da força de vontade, mas de mudar o ambiente. Pensa só, é bem mais fácil evitar um doce se ele não está no armário, certo? A lógica para o celular é a mesma. O truque é criar pequenas barreiras para quebrar o hábito automático. E aqui vão algumas táticas bem práticas. Ativar o modo monocromático para deixar o celular com menos cara de parque de diversões, esconder os aplicativos que mais viciam, tirando eles da tela inicial, usar bloqueadores de apps para criar momentos de foco e, o que é fundamental, fazer uma limpeza no feed. Silenciar ou deixar de seguir contas que só trazem angústia. Então, o ponto principal é este. O objetivo não é uma desconexão total. Não é sobre abandonar a tecnologia. É sobre se conectar de forma intencional. É sobre ter o controle da tecnologia e não o contrário. Para terminar, fica uma reflexão. O que daria para fazer com todo esse tempo e com toda essa energia mental que seriam recuperados dessa rolagem infinita? A resposta para essa pergunta, talvez, seja o começo de uma grande mudança.